Há filmes que só pela premissa a gente já fica com vontade de correr pro cinema, não é não? E às vezes essa premissa ela não se transforma em algo bom, seja por conta de um desenvolvimento inadequado da trama ou dos personagens, seja pela direção, cujas decisões criativas, né, às vezes jogam fora aí os pontos positivos que há nessa premissa. Bom, e há filmes em que a gente olha para a premissa e pensa imediatamente: não tem como isso aqui dar certo, não. Bem, alguns de fato são ruins, mas outros nos surpreendem. Bem, eu sou Marcelo Chaves e eu tenho um plano e eu vou te responder. O filme Pecadores se encaixa em qual desses dois tipos? Bem, o longa é o mais novo resultado da consolidada parceria entre o diretor Ryan Coogler e o Michael B. Jordan, que começaram essa união em Fruitvale Station e estiveram juntos também em Pantera Negra e na franquia Creed. O diretor e roteirista de Pecadores gosta tanto do ator que o duplicou nesse trabalho, já que ele interpreta os irmãos gêmeos Elijah e Elias, ou Fumaça e Fuligem, como são popularmente conhecidos ali. Em 1932, esses dois irmãos voltam à sua cidade natal, no Mississippi, depois de muitos anos longe dali, para abrir uma boate exclusiva para a população negra da região, né, que por conta da segregação racial não frequenta os mesmos ambientes que os brancos, ou não pode frequentar, na verdade, né? Para animar o estabelecimento, eles trazem o seu primo Sammy, que toca e canta muito bem, interpretado pelo Miles Catton, e o músico Delta Slim, vivido pelo Delroy Lindo. O blues, que é um gênero originário, né, da comunidade negra estadunidense, é o som que embala a casa enquanto a turma bebe, come, dança e joga a noite adentro. Mas aí que a inauguração da Balada dos Gêmeos fica bem, mas bem esquisita. E certamente quem não teve nenhum contato com o marketing desse filme vai se surpreender bem com essa segunda metade de Pecadores. E não é que é um filme muito diferente a partir dali, né? Até porque o longa revela as suas intenções logo de cara com um flash forward que nos dá uma pista da sua verdadeira natureza. Mas antes de mostrar essa verdadeira face, o Coogler brinca com essa coisa de, bem, isso aqui não é o que parece ser, e nos leva para um longo passeio que dentro da narrativa tem como objetivo não só desenvolver os personagens, e ele faz isso com muita eficácia, mas também acrescentar camadas e mais camadas de contexto para o filme. O que parece, por exemplo, ser apenas uma proposta de emprego por um velho bêbado numa estação de trem, o roteiro do Coogler transforma em um microtratado sobre a vida de um músico preto da época. O Ryan Coogler é um cineasta que traz em sua filmografia a voz da comunidade negra e a sua cultura com muita força. O que ele faz em Pantera Negra, por exemplo, elevando o patamar do filme, sendo um dos pouquíssimos diretores que consegue de fato imprimir autoralidade no MCU, apesar da influência tóxica do Kevin Feige. E assim, gente, como eu tô anos-luz de ser um playboy, bilionário, filantropo como o Tony Stark, ou muito menos um herdeiro de Wakanda, eu vou pedir para você me ajudar deixando o seu like e considerando também se inscrever nesse canal. E, uma vez inscrito, ativa as notificações, beleza? Bem, em Pecadores, o Coogler chega no ápice da sua relativamente curta, né, carreira como criador, não só nesse aspecto que é de imprimir essa voz, mas também no aspecto técnico. É notável o equilíbrio que ele alcança aqui, como ele escolhe contar essa história, tanto visualmente como musicalmente, e como ele parece abraçar o tom correto desde o primeiro instante. Então esse talvez seja o melhor trabalho dele até hoje. O fato dele também ser o autor, né, ele confere o domínio completo da narrativa, mas, bom, esse roteiro, né, um tanto quanto fora ali do convencional, é mais um mérito de Pecadores e, portanto, do cineasta. O filme é um thriller muito divertido e só alcança esse feito porque o Coogler ele tem uma boa história nas mãos, né, e ele sabe como contar essa história muito bem. Eu gosto muito dos diálogos em Pecadores, que quase sempre
trazem alguma sutileza, além do fato de que todos os personagens têm realmente uma voz própria. Por exemplo, há um momento em que um personagem pergunta a um outro: e você, o que é? No sentido de, o que você faz? Mas aí o outro personagem responde brincando: eu sou um ser humano. E existe uma lógica nessa resposta. Os brancos até gostam de blues, só não gostam de quem faz, diz um personagem. E essa fala já diz muito por si só. Mas aí, tirando essa crítica social, né, que o diretor faz com esse comentário, o Coogler ainda usa o blues como o símbolo principal da expressão cultural ali dos negros da época, que através da música e da dança eram capazes de se ver livres das imposições da branquitude, né, mesmo que temporariamente. Mas de forma brilhante, o cineasta ele não se limita a esse gênero musical para mergulhar nesse universo tão rico. Que é uma cena em que o Sammy toca e canta, que ele a transforma num verdadeiro ritual, né, evocando diversas identidades musicais e artísticas. Essa, para mim, é a melhor cena do longa, tanto esteticamente quanto em força dentro da narrativa. Em Pecadores, o diretor explora muito bem não apenas os recursos visuais, mas os aspectos musicais e sonoros. A trilha é ótima, e a importância dela para o longa é gigantesca, pois, né, tem uma função maior dentro da narrativa, né? A música ali ela é uma espécie de objeto através do qual ocorrem algumas relações entre determinados personagens. Também me chamou a atenção o uso de uma espécie de flashback sonoro, quando um personagem conta sobre algo do passado e a gente apenas ouve as vozes e os sons respectivos à cena que ele está descrevendo. A gente não vê a cena. E eu confesso que eu não me lembro assim, de ter visto isso em outros filmes. Se você entendeu o que eu estou falando, já assistiu o filme, enfim, e se lembra de algum outro filme, né, que use esse mesmo recurso, coloque aí nos comentários. Eu preciso destacar ainda a montagem de Pecadores, que sustenta muito bem a metade menos dinâmica do longa e em certos momentos ela intercala diálogos com uma fluidez, digamos, musical. E sobre o elenco, que elenco, hein? Miles Caron estreia arrebentando, interpretando maravilhosamente bem o jovem Sammy. E ele ainda canta lindamente, uma voz incrível. A Hayley Steinfeld tá ótima como a jovem Mary. E a Umi Mosako show. Traz uma força, uma sabedoria a personagem dela, a Annie, que são fundamentais para a concepção dessa personagem. Mas quem dá uma verdadeira aula para mim é o muito experiente Delroy Lindo como Delta Slim. E cada fala dele parece que congela o tempo. Tamanha a forma com que o espectador é fisgado. Bom, e por fim, Michael B. Jordan, que é um ótimo ator, mais uma vez fazendo um belo trabalho aqui e interpretando dois personagens de uma vez. É uma tarefa difícil, porque ele contracena consigo mesmo, então precisa colocar bastante personalidade em cada um dos irmãos para que eles não fiquem, né, totalmente iguais. O roteiro já trabalha bem isso, né? Mas a gente só se deixa levar graças à atuação dele. Então nem precisaria vestir um de azul, outro de vermelho, como acontece ali, para poder diferenciá-los, já que depois de um tempo a gente já consegue perceber quem é que está na tela. Bom, geralmente bons filmes, eles nascem do êxito dos seus idealizadores em amarrar os seus diversos temas de forma que esse nó de ideias seja difícil de desatar. Em Pecadores, a fé cristã, a crença no sobrenatural, a música, a cultura de um povo estão todos fundidos ali numa violenta, porém divertida batalha contra o mal. O Coogler ainda ressalta as inúmeras faces que esse mal pode assumir, né, sendo desde uma, talvez, assombração até um aparentemente inofensivo membro da Ku Klux Klan. No caso daquele povo, vencer o mal significa também ter a oportunidade de ser livre, não apenas no sentido de ir e vir, mas de poder expressar suas crenças e afirmar a sua identidade cultural sem que estejam fadados a ter que pagar por isso. Portanto, de uma maneira muito peculiar e simples, e isso é muito importante, Pecadores trata, sobretudo, do valor de poder ser livre.
Por isso, ó, não sai do cinema antes de conferir a cena pós os créditos finais, né? Depois de uma parte dos créditos tem uma cena que é a conclusão dessa história. Que, a princípio, né, dada a sua premissa, parece meio descabida, mas que é capaz de arrancar um sorriso da gente assim que, né, você se dá conta do filme que acabou de ver. Gostei muito de Pecadores, e se você tem alguma coisa aí para acrescentar, discutir, perguntar, coloca aí nos comentários, tá certo? Um grande abraço.